Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias, novidades do nosso Vascão. Pessoal, o Vasco vai enfrentar amanhã pelo Campeonato Brasileiro o Cuiabá. Vamos falar desse jogo, vamos falar de onde você vai poder acompanhar essa partida do Vasco. Vamos falar também aqui da situação do Gabriel Pec. Também tivemos novidades quanto à situação do Payet. Tudo isso e muito mais agora para vocês. Também a diretoria do Vasco aí tendo que se virar para resolver a questão da reforma de São Januário e também da venda da SAF, hein, cara? Problemão, hein? Mas antes de começar aí, ó, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco aí. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo. Tamo junto, valeu demais. Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar o Cuiabá amanhã às 7 horas da noite. Esse jogo terá transmissão somente aí do Premier Clubes. E o Vasco tem que vencer de qualquer maneira, né, cara? Essa partida é uma partida adiada lá do primeiro turno. O único jogo adiado que o Vasco tem um jogo em relação aí ao número máximo de jogos disputados no Campeonato Brasileiro. E o Vasco precisa vencer de qualquer maneira, já dá uma resposta à eliminação para o Atlético Mineiro. Ontem a gente viu o Atlético sapecar o River Plate, né? Muito torcedor vascaíno está se apegando que o Vasco fez até um bom serviço contra o Atlético, apesar de ser eliminado, mas não sofreu uma humilhação grande como o River Plate sofreu ontem, né? Mas isso já não interessa mais para o Vasco, não me interessa mais nada de Copa do Brasil, e o que interessa agora é o Campeonato Brasileiro, é o Vasco virar a chave, lutar aí pela permanência, chegar aos 45 pontos, e aí ver o que vai acontecer, se vai acontecer um milagre de uma pré-Libertadores, algo que hoje é totalmente fora da realidade do Vasco. Vejo muita gente falando que o Vasco ainda tem chance de ir para a pré-Libertadores. Eu acho que o Vasco jogou no lixo a chance que tinha ao empatar com o Juventude e perder para o São Paulo, né? Dois adversários que, no meu modo de ver, eram acessíveis para o Vasco conseguir pelo menos 4 pontos, vencer em casa e empatar fora. O Vasco somou apenas um pontinho nesses dois jogos e também já vem numa longa sequência de não conseguir vencer mais, né? 8 jogos sem vitórias. A gente espera que o Vasco vire essa chave, que se livre logo, primeiramente, do rebaixamento, chegar logo aos 45 pontos, e o que vier é lucro, né? Se vier Sul-Americana, se vier pré-Libertadores, melhor ainda, mas o ideal é disputar uma competição internacional na temporada que vem, para o Vasco ter mais uma competição, além somente do Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. E o jogo contra o Cuiabá é um adversário muito acessível, que o Vasco tem a obrigação de vencer de qualquer maneira em São Januário. Eu sei que o Cuiabá tem um time bem esperto, um time que está querendo reagir no Campeonato Brasileiro, mas o Vasco joga em São Januário, tem que se impor e vencer de qualquer maneira. A tendência é que o time do Vasco entre em campo com Léo Jardim, com Paulo Henrique, a zaga possivelmente com o João Vitor e Léo Pelé, ou o João Vitor e Maicon, Lucas Piton na lateral esquerda, o meio campo Hugo Moura, Matheus Cocão ou Juan Esposa, mais à frente Coutinho. O ataque certamente devemos ter o Emerson Rodrigues, Verratti, e uma dúvida na ponta direita, se continua com o Pumita Rodrigues, se volta o Ryan ou se entra o Maxime Domingues ou até mesmo o Jean Davi. Jogadores aí que vem tendo poucas oportunidades com o técnico Rafael Paiva, ou até mesmo a surpresa do Rossi, né, cara? Se ele utilizou o Rossi até mesmo na semifinal da Copa do Brasil, não ficarei surpreso do Rossi ser titular nesse jogo contra o Cuiabá, não é, cara? Deixa aí nos comentários aí o que você espera dessa partida, qual o seu placar, qual o seu palpite. Na minha opinião, 2-0 Vasco, 2 gols do Pirata, porque ele é o único que vem honrando a Cruz de Malta e esperamos que o Verratti seja o artilheiro do Campeonato Brasileiro e ganhe o prêmio Roberto Dinamite, que seria nada mais justo, nada melhor do que um jogador do Vasco ganhando esse primeiro prêmio de artilheiro com o nome do nosso maior ídolo. Bom, pessoal, e seguindo com o nosso girão de notícias aqui, ontem saiu informações de que o Payet não quer sair do Vasco. De acordo com o BTB Esportes, o Payet revelou que não gostaria de sair do Vasco e quer cumprir o seu contrato. Por sua vez, o Vasco deverá ter uma reunião no final dessa temporada com o jogador para definir o futuro do atleta que ganha 1,5 milhão mensalmente aí no Vasco. Vem ajudando muito pouco a nossa equipe, pouco decisivo aí desde que chegou ao Vasco. E com certeza a diretoria do Vasco não deve estar nada satisfeita com o que o Payet vem apresentando e já teria até mesmo ficado um certo ponto irritada com a atitude do jogador naquele jogo contra o São Paulo, onde ele não gostou de ser substituído, jogou o colete lá longe, saiu irritadinho. Não sabemos realmente o que está passando na cabeça do Payet, se ele está com problema pessoal, se ele está com problema realmente dentro do clube. Não sabemos, cara, não tem como a gente afirmar nada. A gente sabe são notícias por alto, né? Como por exemplo essa daí trazida pelo BTB, que diz que o Payet não quer sair do Vasco. Mas por outro lado, o Globoesporte.com traz informações de que o Vasco deseja ter uma reunião
para talvez antecipar a rescisão contratual do atleta, rescindir aí o contrato dele já no final dessa temporada. A gente vai ficar no aguardo, assim tiver mais novidades, vamos trazer aqui no canal. E você, qual é a sua opinião? Já falei a mim aqui diversas vezes. Eu agradeceria o Paê pelos serviços prestados, obrigado, boa sorte na sua carreira. E seguimos em frente aí em busca de um outro meia para ser o reserva imediato do Felipe Coutinho na próxima temporada. Jogador que pode colaborar mais do que o Paê, um jogador mais jovem, mais barato aí pro bolso do Vasco e que entregue mais, né, cara? Na Argentina é bem capaz de você achar um meio-campista com essas qualidades, um jogador que pode ajudar mais o Vasco do que o Paê, do que o francês veteranaço vem ajudando aí nos últimos anos, né? Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre a saída do Paê. Bom, e tivemos uma importante novidade quanto ao Gabriel Peck, né? O jogador que chegou a 18 gols marcados na MLS e no seu contrato com o Los Angeles Galaxy há uma cláusula que beneficia o Vasco. Em cada gol marcado, o Los Angeles tem que pagar cerca de 10 mil dólares ao Vasco. Já ter feito 18 gols com a camisa do Los Angeles, o clube norte-americano já tem que pagar cerca de 180 mil dólares aí ao Vasco, que dá um pouco mais de R$1 milhão aí na cotação atual do dólar, né? Muito bom. O Vasco vendeu o Gabriel Peck por uma boa grana e ainda está lucrando com o jogador, com os gols que ele vem marcando na MLS. Né? O jogador vem se sobressaindo num campeonato bem fraco, que é lá nos Estados Unidos, apesar de termos muitos craques jogando por lá, só que realmente é um campeonato muito abaixo. E o Gabriel Peck, que é um jogador muito talentoso, se sobressai aos demais, né, cara? Joga muita bola, é sem dúvida nenhuma um dos principais jogadores, na minha opinião, é top 3 de jogadores da MLS. Eu acompanho sempre que posso na MLS. Tem até assinatura aqui, meu amigo, na minha casa aqui para acompanhar os jogos. Todos os jogos do Los Angeles Galaxy praticamente eu assisto, vendo o Gabriel Peck, torcendo pelo garoto e com certeza é um jogador que vai render muita grana ao Vasco ainda, tanto numa futura venda do Los Angeles Galaxy para o futebol europeu, que eu tenho certeza que será o caminho mais natural do Gabriel Peck. E claro também, se ele continuar no Los Angeles Galaxy, continuando fazendo mais gols nessa temporada, o Vasco pode aumentar em muito aí esse R$1 milhão que até agora o Vasco já desembolsou com os gols do atleta, né? Deixem nos comentários o que você acha aí do Gabriel Peck, se você sonha com o retorno do jogador ao Vasco um dia. Bom, e para fechar nosso vídeo, vamos falar dessa situação aí que o Pedrinho tá tendo que desenrolar, meu amigo. Uma situação bem caótica dentro do Vasco, principalmente a da venda da SAF. Vem tendo aí especulações sobre o BTG, a gente já falou mais a fundo desse assunto. Se você não assistiu, entra aí no nosso canal e procura os nossos últimos vídeos. Eu expliquei bem aí sobre essa situação do BTG, que pretende aí, quem sabe até mesmo adquirir parte da SAF do Vasco e revender essa SAF para sanar aí dívidas e também recuperar aí o clube, né, cara? Que seria essa a ideia inicial. Eles estariam dispostos a investir cerca de 170 milhões de reais na parte aí que pertence a 777 Partners. Uma situação aí bem complicada de ser entendida. O Vasco em breve deverá resolver essa questão. Por sua vez, o Vasco não teria gostado de uma possibilidade de acordo entre o BTG e a seguradora CAP, que é quem está gerindo os negócios da 777 Partners, e o Vasco segue ainda tentando resolver essa questão da SAF. O Pedrinho vai ter que desenrolar isso logo para o início de 2025. O Vasco já tem um investidor e, claro, investir em reforços para a próxima temporada, porque esse elenco claramente já deu mostras que não é capaz de aguentar aí mais uma temporada. Muitos jogadores veteranos. O Vasco precisa enxugar bem aí esse elenco e trazer jogadores de qualidade para o Vasco lutar por coisa grande a partir de 2025. Só que aparentemente parece ser um sonho muito distante para a realidade do Vasco, né? Porque o Vasco hoje não vem se tornando um clube atrativo para investidores devido a esses problemas da 777 Partners. E o Vasco está no meio disso tudo, né? Com certeza o Pedrinho terá que rebolar para conseguir resolver essa questão da SAF e também do potencial construtivo de São Januário. Até agora não temos ninguém interessado em ajudar o Vasco aí na reforma do nosso estádio e não temos nenhuma novidade quanto à reforma de São Januário. Aparentemente, São Januário deverá seguir normalmente aí com os jogos a partir de 2025, até ter aí um interessado em investir na reforma do nosso estádio, né? Até agora não tivemos nenhuma novidade. O Vasco já tem um ok para fazer a reforma, só que não temos investidor, né? Deixe aí nos comentários o que você acha dessa situação envolvendo a SAF e também o potencial construtivo aí de São Januário. O Pedrinho terá que resolver essas questões e infelizmente está tudo parado. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Assim que tiver mais novidades, vamos trazer aqui no canal. E tamo junto. É nóis.